Oi pessoal, prazer, eu sou a Lara, esse é o primeiro vídeo aqui no canal e como vocês podem estar vendo no título, é relacionado ao Enem e vestibulares no geral e eu gostaria de trazer uma visão nova, na verdade não nova, mas uma visão essencial sobre os seus resultados que tem me trazido bons frutos que eu gostaria que dessem bons frutos para vocês também. Então, primeiramente, eu gostaria de relatar minha experiência analisando meus resultados. Eu gostaria de saber se vocês se identificam ou não, me contem aí nos comentários se você já foi ou é esse tipo de estudante. Então, eu era aquela estudante que fazia os 2 dias do Enem e dava graças a Deus que tinha acabado. Eu largava a prova e não queria mais saber nada do meu resultado e nem fazia um diagnóstico detalhado. Então, especificando, esse foi o meu erro. Não dar atenção aos meus erros na prova que eu fiz, mesmo após os resultados. Porque eu sei que a gente começa o período de férias após os vestibulares que a gente fez, mas é muito importante, além de você saber a quantidade de acertos, é você fazer esse diagnóstico detalhado do que você errou, vendo resoluções detalhadas. E você pode falar, bom, mas agora eu já estou em fevereiro, e é por isso que eu trago esse vídeo para vocês, porque esse é um tempo também ideal, fevereiro, março, no começo do ano, para você fazer essa análise, para você saber o seu ponto de partida. É muito importante, além da gente saber onde a gente quer chegar, a gente saber onde a gente está, para saber qual o esforço, quanto de esforço eu vou ter que colocar, em quais locais que vão me levar de forma mais certeira a esse meu objetivo. Então, essa nova forma de você ver os seus resultados, não nova, né, mas essencial, é você ver aquilo como um seu diagnóstico. Obviamente, um alerta aqui. Eu estou desconsiderando fatores como intercorrências no meio da prova, por exemplo, ansiedade, a própria TRI, que muitas vezes camuflam, né, o seu real conhecimento técnico sobre o conteúdo. Mas para você driblar isso, eu acredito muito que é válido você fazer a prova do Enem do ano passado, né, do que você fez, novamente, no começo do ano, para você saber que nível você tá, o quanto que eu esqueci, qual o seu nível de esquecimento em relação ao ano passado dos conteúdos, que na verdade eu acho que esse nível de esquecimento também é uma forma de você saber quais conteúdos estão consolidados ou não, porque muitas vezes a gente acerta algum conteúdo na hora da prova porque a gente viu uma aula de prévia, entendeu? Conseguiu lembrar assim em cima da hora, mas que não é um conteúdo realmente consolidado. Essa nova forma de você olhar para esse resultado é como se fosse um médico que está querendo descobrir a doença do seu paciente, por isso que eu falei que é um diagnóstico mesmo, que é muito precioso você saber. Contando mais sobre a minha experiência, que eu digo que trouxe bons frutos, por quê? Em 2024, eu fiz o Enem e aí eu fui muito bem no primeiro dia, tirei 81 de 90 em geral, em linguagens e humanas no primeiro dia. E 940 na redação. Então, o que eu pensei? Bom, pro ano de 2025, ou seja, no ano passado, eu pensei assim, eu dediquei muito tempo em linguagens e humanas que comeram, assim, uma certa quantidade de tempo para eu dedicar em matemática e naturezas, que eu não fui tão bem no segundo dia em comparação ao primeiro, e que valem mais nota. Então, o que eu pensei? Tendo essa análise assim, dos meus resultados mais profunda, eu pensei, vou me dedicar mais aos meus pontos fracos e não vou estudar humanas e linguagens de forma teórica. Foi bem extremo, eu não assisti nenhuma videoaula de humanas e linguagens. O que eu fiz foi fazer prova, muita prova e resolução das provas que eu fazia do primeiro dia. O que isso me gerou? Em 2025, eu sem estudar, né, por aulas teóricas nem nada, linguagens humanas, eu tirei 79 de 90. E desceram sim 2 pontos, mas eu acho que tá dentro da margem, sabe? E em compensação, no segundo dia, eu fui muito melhor. Muito melhor, que tanto é que esses 2 pontos a menos no primeiro dia e os pontos a mais no segundo dia compensaram muito, muito, muito. Então, a nota subiu em comparação ao ano de 2024 e por causa desse maior foco na minha fraqueza. Então, isso que eu recomendo vocês a fazer, então, essa análise dos seus resultados, não como uma visão de 8 ou 80, ou eu fui aprovado ou eu não fui aprovado. Não, faça a análise. O que eu preciso fazer agora, de acordo com o meu resultado, de acordo com o meu ponto de partida, para chegar no meu objetivo. Acho que isso é muito importante, que tem me trazido bons resultados.
e eu gostaria de compartilhar para vocês, porque eu não sei como vocês reagem perante aos estudos, mas muitas vezes a gente tem momentos de fraqueza dentro do nosso cronograma mesmo, na nossa forma de lidar com os estudos. E o que eu fazia era, muitas vezes a gente quer se camuflar, né? Por exemplo, se refugiar em conteúdos que a gente já sabe, que a gente já tem domínio. Então, por exemplo, você se encontra em uma matéria que você não sabe muita coisa, ou você está tentando e não está conseguindo entender da forma que precisa, e aí você vai se refugiar em conteúdos que você já sabe, que você se sente confortável. Então, por exemplo, encontrei um conteúdo lá em física, nossa, não tô sabendo lidar com eletrodinâmica. E aí eu vou lá e vou correndo para alguma matéria de humanas ou alguma matéria em biologia que eu tenho conforto e vou lá resolver exercícios ou voltar a assistir alguma aula. Então eu acredito que a gente sabe, por mais que eu tô falando aqui para fazer um diagnóstico de seus resultados, é mais para tirar um tempo, porque no fundo a gente sabe o que a gente é fraco, entendeu? O problema é aceitar isso e martelar em cima. Então acho que é muito importante você fazer essa avaliação dos seus resultados para você ter um cronograma, um estudo mais certeiro, porque essa ideia de você começar do zero não é verdade. Isso, né, se você já vem com uma caminhada de estudos para o Enem. Até mesmo pessoas do ensino médio, você fazendo essa análise inicial por uma prova, eu recomendo, né, que seja a prova que você fez no ano passado, a primeira a ser feita, vai te dar esse ponto de partida e você pode falar, nossa, Lara, mas eu já vou saber o gabarito, eu já vou saber as respostas, mas vai muito mais além disso. Você pega a prova do ano passado, por exemplo, Enem 2025, e faz ela. E aí você, por mais que saiba o gabarito, essa questão eu lembro, o gabarito é A, mas aí pra resolver mesmo, se force resolver, pra chegar no resultado. Aí você viu que lá no dia da prova você demorou 2 minutos, só que é pra uma questão de matemática. Agora essa mesma questão nesse dia, você tá demorando 5, e já não tem tanto o quesito ansiedade. Então pode ser, muito provavelmente, questão técnica que você se esqueceu. Então eu acho muito importante, pessoal, a gente fazer essa análise e ser sincero com o que a gente não sabe e o que a gente precisa melhorar. E o que eu tirei, assim, dessa minha experiência e dessa estratégia que eu fiz do ano passado, eu quero dar um alerta também, né? Porque a gente tem que sempre estar visualizando o que a gente pode melhorar. Eu não estudei linguagens e humanas, serviu muito bem pro Enem, mas eu também estava focando na UFSC, vestibular tradicional, né? E não serviu, já não deu muito certo, por quê? No Enem, consegui aumentar minhas quantidades de acerto em naturezas e matemática, isso se refletiu na prova da UFSC também, fui bem em matemática, mas já em humanas, né, que eu já sabia que era vestibular tradicional, é diferente, mas eu não dei muita atenção, porque eu tava focando no Enem também, eu não fui tirar uma nota tão boa, que é um assunto que é decoreba, né? Ou você sabe ou você não sabe. É muito difícil você chutar. São coisas bem pontuais ali na história, na sociologia. E pontos que eu poderia ter feito se eu tivesse distribuído melhor essa carga horária em humanas e linguagem. Mas como eu falei, como eu tava com uma visão pro Enem, então deu certo. Só que aí você tem que analisar. Então eu vou ir fazer vestibular tradicional. Então você tem que saber o seu objetivo e o seu ponto de partida. Se eu vou fazer vestibular tradicional, tudo você tem que saber. Obviamente que você vai entender a partir do seu ponto de partida o que dá mais peso, né? O peso seria quanto tempo eu vou colocar naquela matéria. Então você não está começando do zero, você está começando de algum lugar. E você tem que saber que lugar é esse para você não realmente ter aquele sentimento, nossa, eu vou ter que assistir pré-história de novo. Aquela aula de pré-história, aquela aula de sei lá, do Egito Antigo, enfim. Mas não, você sabe onde você tá, eu realmente recomendo você fazer exercícios, questões e ser sincero com você mesmo pra conseguir trilhar esse caminho esse ano mais motivado, sabendo que conhecimento você realmente tem sim, mas você tem que saber o quanto isso é necessário pra passar. Então é isso, pessoal, é o primeiro vídeo aqui, espero estar trazendo mais e compartilhar mais a minha jornada também. Tá, vocês, à medida dos vídeos, vão conhecendo mais sobre mim, mas eu espero que vocês deem o máximo de vocês e que alcancem os seus sonhos esse ano também, tá bom? Então, fiquem com Deus e espero muito que esse ano seja o ano de vocês. Tchau, tchau!